Inicia então o nosso trabalho da casa. Nesse momento, a gente pede para que os celulares possam ser desligados, para que não interfiram no nosso trabalho. No momento de estudo, a espiritualidade já começa a trabalhar com todos nós. Mas antes de tudo, hoje nós vamos estudar o Evangelho, né? Na sequência, Evangelho e Livro dos Espíritos. Antes de tudo, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus por esse momento, por estarmos aqui em plena consciência, na oportunidade dessa comunhão que é importante para cada um de nós. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a Ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos. Que assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos todos, né, nessa nova oportunidade, agradecendo a Jesus e a Deus por estarmos todos aqui e por todos aqueles que vieram conosco dos nossos ambientes de trabalho, dos nossos lares, que possam sentir a presença do Cristo. Hoje nós vamos estudar o Evangelho, né, naquela sequência, né, capítulo a capítulo nós estamos estudando. Nós estamos no capítulo 15, não sei se vocês lembram, há 15 dias atrás, que nós falamos que fora da caridade não há salvação. Né? Nós conversamos bastante sobre isso e isso ficou bem claro para cada um de nós, que Jesus disse: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da casa espírita, não é fora do centro de Umbanda, do budismo, é fora da caridade, né? A gente também citou que não adianta nós sabermos, já termos lido o Pentateuco inteiro, né? Os 5 livros da codificação espírita, termos lido a Bíblia, Velho Testamento, né? Novo Testamento, termos a consciência de capítulo a capítulo, tudo que foi ali dito, se nós não fizermos a caridade, não estamos fazendo nada. Estamos parados dentro do nosso processo evolutivo. Então hoje nós vamos falar ali do item 4, o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Alguém quer falar? É estudo, viu? Esqueci de falar antes. Sempre frisando, é estudo, a participação de todos é importante. Quem vai ficar com o microfone hoje? Vai ficar? Não, você não pode, né? Está com o microfone? Tá. Todos que quiserem participar, é só levantar a mão e... Valeu, obrigado. Todos que quiserem participar, é só levantar a mão. É importante falar no microfone, porque a gente está gravando para as pessoas que não têm oportunidade de chegar na casa, tá? Mas vamos falar desse maior mandamento, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, no item 4, os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Qual é o segundo mesmo? Amar ao próximo como a si mesmo. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos.
É interessante a gente observar quando o Evangelho traz isso para a gente, porque tudo que o Cristo trouxe de ensinamento está dentro desses 2 mandamentos. Se nós seguirmos esses 2 mandamentos ao pé da letra, nós estamos caminhando. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Por que houve uma diferenciação de toda a tua alma e de todo o teu espírito? Alguém pode fazer uma reflexão sobre isso? Por que o Evangelho diz de toda a tua alma e de todo o teu espírito? Quem quer falar? Porque dentro da codificação espírita, o nosso irmão Allan Kardec fez uma diferenciação de alma e espírito para que a gente entendesse quando ele estava falando de alma e quando ele estava falando de espírito. Sabemos que alma e espírito é a mesma coisa. Então, por que alma e espírito? Alma é quando você está encarnado e espírito é quando você está desencarnado. Então, toda vez que a gente lê qualquer estudo, qualquer livro da codificação em que cita alma, sabemos que está falando do espírito encarnado. Espírito, o espírito desencarnado. Mas alma e espírito é a mesma coisa. Então, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, no momento em que você está encarnado, de todo o teu espírito, quando você já estiver desencarnado, né? De toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. E o segundo, amarás o teu próximo como a si mesmo. Se nós seguirmos esses 2 mandamentos, estamos caminhando. Amarás o teu próximo como a si mesmo. É isso que o Evangelho vem ensinar a gente. É isso que o Cristo trouxe para cada um de nós. Ele vem ensinar o amor, né? Amarás o teu próximo como a si mesmo. Item 5. Caridade e humildade. Este é o único caminho para a salvação. Caridade e humildade. Egoísmo e orgulho. Este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amarmos a Deus de toda a nossa alma e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos realmente seguindo o caminho da nossa salvação. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não houvesse dúvida da interpretação do amor a Deus e do amor ao próximo, acrescentou: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Né? Então, quer dizer, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Por que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro? Porque amarás ao teu próximo como a si mesmo é igual a amarás a Deus sobre toda a tua alma. Por que uma coisa é o complemento da outra? Porque não tem como você amar a Deus sem amar o teu próximo. Ah, eu amo meu Deus. Ah, mas não gosto daquela pessoa. Você não está amando o teu Deus, né? Amar a Deus é amar o teu próximo. Uma coisa está ligada à outra e o Evangelho traz esse parêntese para que a gente possa não esquecer desse detalhe, né? Então, o primeiro é semelhante ao segundo. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Uma coisa está ligada à outra, né? Portanto, tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Então, por que o Evangelho está frisando tanto isso em várias frases para a gente? Porque às vezes a gente tem a ilusão de, porque estamos frequentando uma doutrina ou uma religião, seja ela qual for, né? Em que dizemos várias vezes que amamos a Deus, não precisamos fazer mais nada. Não tem como amar a Deus sem perdoar. Não tem como amar a Deus sem ter paciência. Não tem como amar a Deus sem ter indulgência. Não tem como. Você está se enganando. Você só ama a Deus quando você começar a amar o próximo.
Não se podendo amar a Deus, nem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se acham reunidos nessa palavra. Fora da caridade não há salvação. Então, fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa preocupação diária. Todos os dias, ao dormir, quando nós formos fazermos a nossa reflexão, e assim é orientado pelo nosso irmão Agostinho, né, Santo Agostinho, ele nos orienta que a todos os dias precisamos fazer a nossa reflexão diária. Como é que foi o nosso dia? Quantas pessoas eu consegui auxiliar? Né? Eu consegui hoje perdoar aqueles que me ofenderam? Eu consegui ter paciência com aqueles que tentaram tirar minha paciência? Então nós precisamos fazer essa reflexão diária, né? E principalmente nos preocupar se estamos realmente praticando a caridade. Necessidade da caridade segundo São Paulo. E aí, o nosso irmão São Paulo diz assim para a gente, que eu vou ler, porque é tão profundo essa lição de São Paulo, que a gente vai ficar... Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas um bronze, que soa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Olha como é que o ponto da caridade é o sublime realmente. Ah, mas eu tenho fé em Deus. Ótimo. Mas pratica a caridade? Não. Você não está fazendo nada. E quando eu houvesse distribuído aos meus bens para alimentar os pobres, e entregando o meu corpo para ser queimado, se não tiver a caridade, isso de nada servirá. Não, mas eu levo cesta básica para o centro toda semana, eu auxilio, né? Aí você fala, isso é caridade? É. Mas não a caridade que o Cristo nos ensina, que é o que a gente vai começar a entender agora, que é a caridade realmente moral, caridade com o outro. Quantas vezes nós damos cesta básica sem se importar se é só isso, ou isso é o mais importante que o outro precisa receber? Ou quantas vezes nós doamos alguma coisa para alguém com um orgulho tão grande que o outro até perde a vontade de receber, né? Eu já citei aqui que uma certa vez eu estava com a minha esposa num restaurante e a gente estava comendo e chegou uma pessoa pedindo, né, que estava com fome, falou que estava com fome. Aí levantou um senhor e falou assim, ô, traz a comida do nosso irmão aqui. O que você quer comer? Eu quero comer. Traz aqui, não sei o que, para aquele aqui. Ele humilhou tanto o menino que estava com fome, que o menino perdeu a vontade de comer, né? Ele quis fazer a caridade jogando no ventilador, né? Humilhando aquele que estava recebendo. E é isso que a gente tem que entender da questão da caridade. Eu tenho que pensar nele, eu tenho que me colocar na posição dele, porque pedir, gente, é uma das coisas mais difíceis para todos nós. Pedir, você tem que ter humildade, muita humildade. E mais do que isso, muita necessidade. Então aquele que está pedindo já está sofrendo tudo que a gente possa imaginar. E ainda você mostra ele para todo mundo, humilha o nosso irmãozinho para todo mundo. O nosso irmão perdeu a fome e foi embora. O garoto, não quero mais nada não, tio, obrigado, então foi embora. Tamanha a humilhação
que ele ficou naquele momento. Então, é isso que o Evangelho vem trazer para a gente com profundidade, né? Às vezes nós achamos que a caridade é só material, sem se comprometer. Deu para entender? Às vezes a pessoa fala assim, não, Ernesto, quanto você está precisando aí para casa aí? Só vou botar na conta aí. Não, meu irmão, mas vem aqui ver quem você está sendo. Não tenho tempo. Foi feita a caridade? Foi. É considerada por Deus? É. Mas é muito aquém da realidade. Muito aquém de te transformar, porque a caridade, o instrumento da caridade, é para transformar você. Quem mais recebe é quem mais dá. Não é quem está recebendo, porque quem está recebendo já está numa condição difícil, já está expiando uma situação difícil. Agora você, na oportunidade de doar, é que está na oportunidade de se transformar, não materialmente, porque você está tendo matéria para isso, mas moralmente. Então o ato de fazer a caridade é o ato de beneficiar a si mesmo. Por isso que fora dela não tem salvação. Por isso que fora dela a gente não caminha. E a gente tem que usar desse instrumento para a nossa transformação, né? Então não podemos humilhar aquele que recebe, né? Temos que nos igualar a ele, porque na verdade somos iguais. Se alguém tem dúvida de que um mendigo é igual a você, ainda está muito aquém da realidade. Porque ele está como mendigo. Ele não é mendigo. Ele está como. Assim como você hoje está como uma pessoa potentosa, materialmente. E está. Porque pode ser que amanhã você não esteja mais. Vamos lembrar dos nossos irmãozinhos do Rio Grande do Sul? Quantos milionários estão endividados hoje? Já pararam para pensar nisso? Quantos milionários com vários, centenas ou dezenas ou centenas de funcionários hoje estão devendo, porque acabou a empresa, acabou tudo e sobrou a dívida. Porque aquele que não tinha nada, continuou sem nada. 0 com 0 é 0. Agora, e aquele que tinha muito? Então deu para entender que a matéria, ela está com você. Ela não pertence a você. Ela não é você. Porque as pessoas confundem isso. Acham que realmente aqueles irmãos que estão em condições mais difíceis são menores por isso. São pequenos diante de você. Não são. Quem ainda está pensando nisso, no mundo que nós estamos vivendo hoje, de transformação fervorosa, está aquém da realidade. Ainda não entendeu o sentido da vida. Não entendeu. E a dor vai chegar. Esse é o processo de a gente entender a caridade. De a gente entender que aquilo a posição que você está hoje, de servir, tem que ser bem trabalhada, tem que ser bem entendida. Porque se Deus te deu nessa oportunidade a posição de servir, que não te pertence, estar com você não te pertence, é para que você faça bom uso dela. Porque se não fizer, a próxima ou as próximas encarnações serão na condição de ser servido. E, gente, ser servido é difícil. Ser servido é muito dolorido, né? Fala, meu querido. Você pode falar no microfone, só poder. Bom dia. Bom dia, irmão. Fala aí. Então, referente à caridade material, né? Material. Por exemplo, a gente teve essa situação agora do Rio Grande do Sul, né? Onde diversas pessoas fizeram doações, né? Seja em espécie, seja em materiais de uso pessoal ou roupas normais, né? E aí, muitas delas não têm condição de estar lá no Rio Grande do Sul para saber quem é a pessoa que está recebendo. Então, essa caridade material que a gente faz, que a gente não sabe quem está recebendo, ela tem
atenuantes também, né, no caso. Esse é um atenuante. Não, né? então, Eu não tenho veja, como estar lá para saber quem que vai receber. Veja bem, a caridade material que é feito à distância, ela tem um peso muito grande, um valor muito grande. Você não pode estar lá. Exato. Né? Então você está doando, né, para o governo que está levando através de aviões, né, de caminhões, essas coisas. Mas quem está lá perto, esse tem obrigação lá esse vai usar da caridade moral. Moral, exato. Né? Cada um está na sua posição. Né? Cada um em sua posição tem a responsabilidade. Porque a responsabilidade ela não é igual para todo mundo, não. Ela é diferenciada, inclusive, para cada indivíduo. Né? Por exemplo, eu vou mandar material lá para o Rio Grande do Sul. Eu posso mandar aquilo que eu ia jogar fora, como eu posso mandar o melhor que eu tenho em casa. Sim. Entendeu? Vou dar isso aqui mesmo que eu já ia jogar fora, mesmo essa calça está rasgada, esse casaco já está manchado, vou mandar lá para os irmãos lá. Olha só, a responsabilidade como é que é individual. Ou eu posso mandar o melhor possível, com a intenção verdadeira de que aquele que vai receber realmente seja aquecido pela tua energia. Deu para entender? Olha como é que dá uma individualidade muito grande. Muitas vezes à distância você coloca uma energia muito melhor de quem está do lado. Então depende de cada um, depende de como você está fazendo isso. Por isso que entender o que é realmente a caridade fica importante para a gente. Porque você tem que saber o que você está fazendo. E não fazer de qualquer maneira. Entendeu? A quem mais é dado, mais será cobrado. Né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Sempre assim. Obrigado, valeu. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Então vamos lá. A caridade é paciente, é terna, é beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Essa questão é importante, né? Às vezes a gente faz uma coisinha pequenininha, né? A gente já acha que, eu já estou salvo. Faz um negocinho pequenininho, não se enche de orgulho. Porque a caridade tem que ser uma questão de consciência. Né? Consciência. Eu estou fazendo pela consciência que eu tenho eu realmente tenho que participar da vida do outro. Assim como eu gostaria que o outro participasse da minha vida, no momento que eu precisasse. Então não pode se encher de orgulho. Não é desdenhosa. Sabe aquela caridade desdenhosa, como eu falei? Essa calça está rasgada mesmo. Manda lá para o pessoal do Rio Grande do Sul essa calça rasgada aqui. Esse casaco aqui manchado. Não uso mesmo. Já comprei outro. Desdenhosa. Desdém. Né? Aquela coisa... não procura seus próprios interesses. Quantas pessoas fazem a caridade se promovendo? Né? Vou fazer a caridade, mas eu vou promover a minha empresa. Olha, a minha empresa doou tantas coisas, e nós fazemos isso, fazemos aquilo outro. Para a gente entender a profundidade da caridade. Não que essa caridade não tenha valor, porque veja bem, Deus avalia cada filho dentro da condição de consciência dele. Porque quantas pessoas, nem se autopromovendo, fazem a caridade? Nem para se autopromover, a pessoa não se importa com o outro mesmo. Então você vê que tem degraus abaixo. Mas nós podemos fazer o melhor. Nós podemos entender o processo realmente. Podemos ter consciência do que é realmente a caridade. Isso é que vai diferenciar a gente. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria, nem se irrita com nada. Né? Então a caridade não se vangloria e nem se irrita com nada. Né? Não faz mais suposições, más suposições, né? Suposições negativas das coisas. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Tudo suporta. Fazer caridade suportando determinadas coisas é difícil. Quem cuida de seus entes queridos sabem disso. Não tem que suportar?
Muita coisa, né? Porque às vezes o doente que você está cuidando é orgulhoso. E muito orgulhoso. Te maltrata. Não é assim que acontece? Eu estou cuidando dele, está me maltratando, gente. Mas a caridade tudo suporta. Tudo suporta. Tudo crê. Você tem que crer nas coisas. Você tem que acreditar. Né? Tudo crê. Tudo espera. A caridade tudo espera. Você tem que estar pronto para qualquer situação. Né? E tudo sofre. Então, olha a profundidade da caridade trazida pelo nosso irmão aqui. É isso que a gente precisa entender. Né? Se a caridade é o único instrumento, porque é o único, se houvesse outro, o Cristo tinha dito, é o único instrumento do nosso crescimento, ela tem que ser entendida. Ela não é uma questão de que você possa fazer de qualquer maneira. Tem que ser entendida. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem mais entre as principais. Se você tem a esperança, a fé e a caridade, nessas 3, a principal entre fé, esperança e caridade. Qual é a mais importante? Caridade. Sempre a caridade é a mais importante. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Eu estou indo bem devagar, nossa irmãzinha quer falar ali. Isso, é bom pensar. Estou pensando aqui. Aí eu falei, vou falar, porque eu estou aqui me mordendo. Eu acho assim, todos nós somos humanos, né? Sim, todos nós temos nossos erros, por isso que nós estamos aqui. Aí o senhor está falando em caridade, sim. Eu acho que caridade a gente tem que fazer com o coração, não com o ego, né? Isso. Então, sem que ninguém veja, você não precisa fazer, se ostentar. Tá, eu tenho uma lojinha de bolos, e aí o senhor chegou, me pediu um lanche, vários pedem, eu dou, com o máximo prazer, dou um pedaço de bolo, dou isso, dou lanche. Mas esse senhor ficou, que me impondo a situação dele. Eu não posso resolver o problema de todo mundo. Nesse dia eu dei o lanche para ele, nesse dia eu dei o açúcar, dei o leite para ele levar para a esposa dele. E ele me perguntando se eu não tinha ninguém para me ajudar, não sei o quê. Eu falei, não, eu estou sozinha, não estou podendo. Passou, acho que 3 dias, voltou ele, pedindo de novo o lanche, e já com os documentos da filha dele para eu contratar. Aí eu penso, gente, ou a gente faz caridade porque está com pena dele, se põe no lugar da pessoa, ou a gente fica sendo papel de eu sou boazinha, sabe? Eu acho que também a gente está num momento tão difícil que você não sabe quando está sendo usada e quando está sendo realmente a pessoa necessitada. Sim. Aí você está falando, cara, então... Está remoendo. Aí me tocou o seguinte, a minha consciência está tranquila, entendeu? Isso. Porque você sente que o outro... Aí a gente também tem que perceber essa situação, sim, sabe? Né? Assim, a gente tem que fazer... Porque, gente, a gente é humano e a gente erra sempre, né? Por isso que a gente está aqui mesmo. Uhum. Mas eu acho que existe uma forma de não ser santo, que ninguém é. Sim, eu entendi o que a nossa irmã quis dizer. Vocês entenderam? As situações difíceis que muitas vezes nós vivenciamos, porque a gente fica numa briga, a briga que ela está tendo é com ela mesma, não é com ninguém não, é com a consciência dela. Será que eu estou sendo correta? Será que eu estou fazendo o melhor? Irmã, só essa preocupação já é considerada pelo Pai. Porque quantos nem se preocupam? A senhora já está se preocupando. Então, esse sentimento de se preocupar, se realmente já está auxiliando, da orientação, nem sempre a gente vai poder dar materialmente aquilo que nos é pedido. Não é assim também. A gente sabe que nós temos o nosso limite, né? Mas a atenção, o carinho, a orientação, porque às vezes a pessoa não sabe onde procurar, a orientação, essa preocupação de será que eu estou fazendo o melhor? Porque eu quero fazer o melhor. Esse sentimento tem que vibrar dentro da gente, como a nossa irmã está dizendo ali. Eu quero fazer o melhor. Porque quantos falam, pô, sai daqui, está atrapalhando o meu negócio. Não, sai. Né? E você ter a preocupação de estar fazendo o melhor.
E procurar dentro das suas condições, porque nós temos as nossas condições limitadas. E Deus sabe disso. E Ele está olhando o nosso coração. Ele está vendo o quanto nós estamos nos esforçando para absorver aquela pessoa da melhor forma possível, dentro das nossas condições, porque nós temos cada um uma particularidade de condições. É claro, é isso. Esse é o pensamento. Não se culpe, né? Quando a gente tem essa preocupação de auxiliar, fique tranquilo, porque Deus está enxergando lá dentro de você, né? Deu para entender como é que é o sentido da caridade? É exatamente isso. Nossa irmãzinha lá do outro lado. O nosso irmão aqui de novo, fala aí. Edmilson, referente à caridade material, novamente, você falou que a gente não pode fazer a caridade material com orgulho, né? Agora, existe uma diferença, assim, para mim, gritante entre orgulho e felicidade. Você estar feliz consigo mesmo por você ter conseguido ajudar uma pessoa. É tudo uma questão de palavras, né? Exato. Uma questão de palavras. Veja bem, o orgulho em que o Evangelho está trazendo para a gente é o orgulho de se sentir melhor que o outro, acima do outro, né? Superior ao outro. É esse orgulho, não a satisfação de estar fazendo alguma coisa. Porque às vezes nós precisamos mudar um pouco a palavra mesmo. Porque o nosso português, né, ou a nossa linguagem, ela confunde às vezes o que a gente realmente está dizendo. Por exemplo, quando a gente fala assim, aquele irmão está sofrendo porque merece, ou aquele irmão está sofrendo porque há uma necessidade. Mudou. Alguém merece sofrer, gente? Deus acha que algum filho dele merece sofrer? Então temos que mudar a palavra, né? Sofremos porque há uma necessidade. Entendeu? Muda tudo. Porque às vezes a gente, com determinadas palavras, julgamos de uma forma diferente. Entendeu? Então a gente tem que ter essa nuance aí. Fala, irmã. Oi. É uma característica importante que eu acho que passou aí, é a caridade precipitada, que eu acho que é uma das mais importantes, porque na precipitação a gente faz aquilo que a gente acha que é o melhor. Isso. E não aquilo que o outro verdadeiramente possa estar precisando, né? Eu acho que todo o sentido ele passa por aí, porque é a caridade de você olhar no olho do outro, sentir o coração do outro e perceber o que realmente para ele vai fazer a diferença naquele momento. Quando que na precipitação, muitas das vezes a gente faz coisas que nem são as necessárias, seguindo a nossa própria necessidade ainda de fazer e não do que o outro venha necessitar. Muito obrigado. É isso mesmo. Passou aqui por despercebido e você pegou. Precipitação, né? Olha só, eu gosto muito de citar essa questão porque a gente tem que trazer isso para a nossa vida, né? O Evangelho ele tem que ser levado para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa convivência, né? Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo caridade e oferecemos as coisas às pessoas, principalmente as pessoas que a gente ama, apenas para nos livrar de determinados constrangimentos? Aonde eu estou querendo chegar, gente? Quantas vezes facilitamos a vida dos nossos filhos apenas porque achamos que ele vai ficar invocado com a gente se a gente disser um não de amor, um não para que ele possa crescer? A precipitação entra no sentido de a gente saber dizer não. Não, muitas vezes, é caridade. Porque você diz não para o outro não se prejudicar. Você diz não para o outro não se atropelar mais do que ele já está se atropelando. O não tem que ter consciência, porque o Cristo disse, não é não, e sim é sim. Mas as duas extremidades têm que ser com caridade, com amor. E quantas vezes nós dissemos nós não dissemos não para nos livrar do problema, né? Toma, sai. Você não quer se responsabilizar, você não quer ter dificuldade, você não quer ter problema com aquela pessoa, né? Então você diz sim, que é para se livrar daquela situação. Só que você não está pensando no outro, você está pensando em quem? Em você.
quantas vezes dissemos sim só para facilitar a nossa vida? Né? E aí a gente leva a qualquer momento isso, né? Uma pessoa que bate na sua casa, né? Te pedindo alguma coisa. Você quer se livrar daquela pessoa o quanto antes. Tá, peraí que eu vou lá dentro pegar uma coisa. Toma, tchau. E às vezes aquela pessoa queria só uma palavra amiga. Ela não queria mantimento nenhum. É aquela coisa. Nossa irmãzinha lá no meio, por favor. Oi, todo mundo aqui presente. Bom dia, irmã. Bom dia. O importante que eu estava lembrando aqui, a caridade dentro da própria família. Quantas vezes a mãe e o pai têm que falar não para o filho? A tal disciplina que a gente precisa desenvolver neles. Exatamente. E hoje em dia não está acontecendo isso. Estamos com muita carência disso, né? E estão dando tudo que as crianças pedem para se livrar. Dá um celular na mão dele que ele para de chorar. Às vezes ele está com dor. Eu trabalhei muito tempo com criança pequena e sempre gostei de dar aquele colo. Ele não precisava de nada, ele só queria um colo, ele só queria um chameguinho. E as pais, a gente está vendo nesse zap aí da vida, nesse celular da vida aí, que eu sou meio arcaica para isso, não ligo muito para isso. E as crianças estão se perdendo, e os pais estão se perdendo, e as famílias. Então, cadê a caridade dentro da própria família? Exatamente. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar do que está do seu lado ali, precisando só falar. Vamos nos responsabilizar pelos nossos filhos, porque é uma responsabilidade assumida. Eles querem que fique logo, fica quietinho aí, no pronto. plano espiritual, é isso aí. Tá, então vamos pensar nas crianças, nas Aquele nossas velho famílias. pensamento errado que a gente traz, eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Exatamente, não é por aí não, hein, gente? Como é que você vai dar para o seu filho tudo que você não teve? Se hoje você tem condição de dar, foi porque você não teve. E você Sim. desenvolveu capacidades para isso. Sim. Né? Raciocinou, intelectual, moral. Você caminhou para chegar a determinado ponto. Então quer dizer que você não quer que seu filho caminhe. Mas isso que tivemos você tá dizendo. regras. Eu não quero Hoje que em meu dia filho não caminhe. existe mais regra, não dá limite, tá muito Exatamente difícil. isso. Exatamente. Meus filhos hoje, e noras que são professores, estão falando, mas está muito difícil educar. Falei, mas vocês não têm a obrigação de educar, quem tem os pais, a gente pode auxiliar, a gente tem que informar. Não educar, não é na escola que se educa a criança, tá? Então, gente, vamos cuidar dos nossos pequeninos para ver se melhora por aí, né? Perfeito. Obrigada, gente. Obrigado você. Então vamos lá, para a gente poder fechar esse item aqui, o item 7. Ele diz assim: Paulo compreendeu tão profundamente esta grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que eu tivesse o dom da profecia, e que eu penetrasse todos os ministérios, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, nada sou. Entre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a principal é a caridade. Dessa forma, ele coloca sem equívoco a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todas as pessoas, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e porque é independente de toda crença particular. O pessoal fala assim, mas sabe por que eu não faço caridade? Porque eu já não tenho nada mesmo. Gente, uma pessoa tetraplégica só fala. Pode fazer caridade. Se tem conhecimento, se tem amor no coração, pode acalentar um coração em desespero. E hoje, com a internet, mais ainda. Quantos psicólogos ou quantas pessoas que entendem, né, da doutrina do Pai conseguem acalentar um coração, evitar um suicídio pela internet? Pela internet. Isso é caridade. A pessoa precisou ter dinheiro? Não precisou. Precisou ter vontade. Isso sim. Né? Paulo faz mais. Define a verdadeira caridade, mostrada não somente na prática da beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo.
Porque caridade é sinônimo de quê? De quê? Amor. Quando fazemos caridade, estamos amando. É isso. Vamos parar por aqui, tá? Que Jesus possa estar com todos.